Gente, precisamos fazer as relatorias agora. Convido vocês a montar, voltar à formação original, todo mundo mais para frente. Ou até podem ficar onde estão. Eu gostaria de ter aqui na frente os 3 relatores, na verdade os 6, né? São 2 em cada relatoria, e que vocês decidissem entre vocês quem vai apresentar a relatoria aqui na frente. Dos 3 grupos, qual é o que já está pronto? Neutralidade, vamos começando aqui, para não perder tempo. Tá, aí é problema teu, cara. Vai ter que ver por cima. Tu escolheu o único lugar que estava fechado. Eu só vou aproveitar para dar um aviso, na verdade, para quem está nos acompanhando online pelo streaming. Tiveram algumas pessoas que estavam sem entender por que não tinha microfone. Por uma razão simples. Esse momento agora era um momento de reunião dos grupos de trabalho e essas reuniões estavam acontecendo simultaneamente aqui no mesmo espaço, na mesma sala. Então não dava para as pessoas falarem pelo microfone, porque senão nós teríamos 3 microfones abertos, as pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém ia entender nada. Então, por essa razão, continuou a transmissão pelo streaming, mas sem o áudio sendo captado pelo microfone, porque a gente está exatamente no mesmo espaço. Mas não se preocupe, quem está nos acompanhando online vai poder agora saber tudo o que foi discutido em cada grupo de trabalho, porque cada grupo tem os relatores aqui que vão apresentar a síntese do relatório. Bom, dado o aviso. Não, eu vi, beleza. Vamos, neutralidade, a primeira. Leonardo, vai lá. Cadê o Amadeu? Tá bom, vocês dois, vai falar o Leonardo? Tá. Fala, Leonardo. Tá aqui o microfone. Muito obrigado. Boa tarde a todos. 5 minutos, tá, Leonardo? No máximo. Neutralidade da rede, tá? Fala mais ou menos um assunto que é isonomia. Isonomia é direitos de velocidade de acesso a todos os pacotes, todos os aplicativos e todos os serviços que estão sendo fornecidos pela rede. Tá? Nós colocamos assim como consenso. Tá? O consenso principal é a relação entre aplicativos. Ou seja, nós temos aplicativos de redes sociais, tais como Viber, Skype, Messenger, WhatsApp, todos eles tendo direitos iguais de tráfego, sendo proibida a priorização de um sobre o outro. Tá? Outra coisa, a infraestrutura não pode ser um limitador. Uma vez que nós temos um limite de infraestrutura em fornecimento de banda, todos os acessos que passam por ali, independentemente de assuntos, independentemente do cliente que está utilizando no final, independentemente de aplicativo, todos devem poder trafegar com isonomia, ou seja, com a mesma velocidade de destino. Alguns outros consensos que nós conseguimos ali no nosso grupo foram de que algumas relações devem ser mesmo previstas na lei, porque facilidades de estabelecer contratos entre um provedor e entre uma rede comercial, onde o nosso grande exemplo ali foi uma rede hoteleira, por exemplo. Uma rede hoteleira como a Accor, Rede Accor de hotéis, vai lá e faz uma parceria com casasbahia.com.br, que vai lá também e junta um provedor de acesso, um Terra, Local Web, nosso parceiro aqui, né? E diz assim, olha, quando vocês acessarem o site casasbahia.com.br, vai com uma velocidade muito grande. Quando acessam americanas.com, colombo.com.br, ambos de comércio eletrônico, ele dá maior velocidade ao Casas Bahia, porque foi feita uma parceria. Isso é um dos maiores dissensos que houve entre o nosso grupo. Ou seja, e as relações comerciais de um mundo onde a gente vive, onde as relações comerciais podem favorecer um ou outro? Isso não está certo. E outra coisa,
Aí vocês, alguns, né, dizendo, não, mas não existe muito facilmente uma relação entre o hotel ser um provedor. Uma vez que vocês entram no hotel e vocês se conectam à rede Wi-Fi do hotel, o hotel passa a ser, sim, um provedor de internet. E aí as coisas começam a ficar mais difíceis. E outra coisa que é dissenso são alguns tipos de conteúdos, onde, por exemplo, tá, alguns assuntos como acidentes, vocês passando pela rua e vêem um acidente, vocês não acham que deveria ter direito de maior velocidade na rede, poder notificar sobre o acidente? Ao mesmo tempo, uma catástrofe, olha, caiu uma árvore em algum lugar, houve um desabamento qualquer. Mesmo que um colega colocou cirurgias virtuais, cirurgias à distância, onde, por exemplo, um hospital em Porto Alegre trabalhando junto com um hospital em São Paulo e junto com um hospital em Nova York. Será que ele não deveria ter algum tipo de prioridade para tráfego dos seus pacotes na internet? Foi um dissenso. Tá? Alguns acham que eles deveriam ter uma responsabilidade com infraestrutura, de repente construir uma VPN, algum cabo específico de rede, seja lá que tipo, tá? Independentemente do tipo de tecnologia, para garantir o seu acesso. Eu, particularmente, acho que eles deveriam ter um direito sobre a rede comum, ou seja, é um dissenso muito claro. Tá? Outra coisa, é fácil de resolver esse problema. Tá? Não tão fácil assim. É fácil porque tu identifica o destino. O destino é aquele centro lá do SAMU, é aquele local da polícia, é aquele local lá onde fazem atendimento a crimes contra a mulher, por exemplo. Se tem naquela direção, tem prioridade. Tá? Mas, também, como foi comentado ali, mas quais são as prioridades? Quantos são? Quantos serviços de bombeiro existem no país? Quantos novos serviços de emergência estão sendo criados? Quantos novos estabelecimentos? Ou seja, não é tão fácil assim de resolver. Tá? Pontos a aprofundar. Basicamente, todos os dissensos foram tratados como pontos a aprofundar. Tá? E um deles, os principais, são contratos privados. Tá? Pontos de estabelecimento, onde, por exemplo, chegar num restaurante e não ter velocidade maior de acesso a assuntos do restaurante, assuntos que são tratados ali dentro, as receitas que o restaurante está vendendo, fornecer com a mesma velocidade de um restaurante concorrente, puxa vida, acho que temos que aprofundar esse assunto. Outros tipos de dissenso foi criar redes privadas virtuais, famosas VPNs, especificamente para conexão com alguns tipos de serviços. Tá? Como, no caso, a gente tinha falado, bombeiros, polícia, SAMUs, centros de emergência, tá? Tanto nacionais quanto internacionais. Outro, pacotes com certos tipos de acesso sem limites. Eu conheço uma operadora de telefonia em Porto Alegre que te diz assim, você tem 2 GB, 4 GB de acesso à internet. No entanto, redes sociais ilimitado. Redes sociais, aí eles colocam lá, Facebook, WhatsApp, etc, etc, etc. Coloca uma lista ali de 10. Gente, eu conheço, acho que mais de 50 redes sociais. Quanto está incluído ou não no pacote? Não, só um pouquinho, são 2 GB, mas quando tu usa um dessas redes sociais que está listado, isso não conta nos 2 GB. Não, mas ele conta, mas ele depois desconta. Olha, gente, isso aí é um ponto a aprofundar que eu acho principal. Terminou meus 5 minutos, então vou agradecer a todos aí, espero que neutralidade da rede seja um assunto para vocês pensarem também. Bom, a gente vai adotar a seguinte metodologia. Na verdade, eu queria fazer até uma consulta a vocês. São 3 temas bem interessantes. Eu notei que alguma coisa de um tema pode transbordar para outro. Então, a gente pensava em abrir para o pessoal do grupo fazer os comentários já na plenária, mas talvez seja mais interessante nós ouvirmos os 3 relatores e depois todo mundo fala, porque senão você se empolga muito no primeiro assunto, pode prejudicar o último grupo. O próximo é Laura. Vamos lá, 5 minutos. E aí a gente depois abre para as pessoas do grupo falar específico, também pode ir para falar com relação ao outro.
Pode ir onde você quiser. Eu vou te dar o microfone, tá? Eu disse a ele que eu estou indo para João Pessoa agora em agosto, pronto. Bom, a gente falou de liberdade de expressão, né? Uhum. Aí, veja, o primeiro consenso que a gente teve é que é muito difícil definir o que é um discurso de ódio, né? Porque nem todo ato preconceituoso é um discurso de ódio, né? Porque, às vezes, a pessoa faz alguns discursos de injúria, de manifestações contra o outro, por ignorância, por fé, porque acredita, por N motivos, mas não necessariamente por ódio. Então, a própria definição de discurso de ódio é uma coisa complicada, né? A gente não conseguiu. A gente chegou ao consenso de que não há consenso sobre o discurso de ódio. Segundo, que a gente também chegou ao consenso de que é importante, novamente, a questão da educação, né? Tanto a educação preventiva, a gente vem falando disso há tantos anos, né? Quanto a educação pós-ação. Ou seja, que uma pessoa pode ser educada após cometer alguma falha na questão da liberdade de expressão. Ou seja, se ela abusa da liberdade de expressão e comete um discurso de ódio ou utiliza, faz um ciberbullying, ela pode ser corrigida e pode ser reeducada como cidadã. Um outro ponto que a gente falou é que é preciso um equilíbrio de direitos, né? É preciso equilibrar os direitos e empoderar os grupos, principalmente os grupos que não tiveram historicamente, né, e socialmente, os direitos preservados, para que eles garantam direitos dentro da internet. E que também cada caso deve ser analisado individualmente, né? Até dentro de cada caso, e cada operador e analista de cada caso também vai ter a sua visão individual de cada um. Então, a gente também concordou com isso. Agora, os dissensos, né, a punição foi um dissenso, ou seja, se a punição deve ser financeira, se deve ser só financeira, se deve ser através de prisão, se deve ser socioeducativa. A gente concorda que a punição socioeducativa é melhor, mas como ela deve ser... Ou seja, não há um consenso de como isso funcionaria melhor. Não há um consenso de como deve ser a punição de adolescentes. Não há um consenso sobre o potencial da pessoa que faz, ou seja, se, por exemplo, alguns acham que se a vítima é pública, a punição dela deve ser maior. Se a vítima, se o autor é público, a punição deve ser maior. Se o autor é um adolescente, a punição não tem tanta importância quanto a de uma pessoa pública. Outros acham que não. Então, assim, não há um consenso quanto a essa questão. Não houve consenso também quanto à questão se tudo deve ser tratado só dentro do bullying ou só dentro do ódio. E ficou para a gente aprofundar a definição do discurso de ódio, os parâmetros dentro desse discurso e os parâmetros para avaliar a cultura do esquecimento, ou seja, de como deve ser feito o processo da indexação ou da desindexação para promover o direito ao esquecimento. Inclusive, direito ao esquecimento, se a gente for pensar, é uma coisa heideggeriana e ricoeriana demais, né? Então, acho que a gente teria que aprofundar, talvez achar um outro termo para pensar essa questão. E, talvez direito a ter a sua vida preservada, né? Muito mais um direito da privacidade do que a esquecimento, né? Se a gente for pensar. Então, foi isso que a gente falou, né? Eu acho que se alguém quiser complementar alguma coisa, mas são esses os temas que a gente abordou. Mais alguma coisa? Não. Sim, o empoderamento positivo dos grupos, ou seja, que a internet também é um lugar de empoderamento positivo, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que grupos usam a internet para fazer discurso de ódio de outros grupos, os grupos atacados também usam a internet como um espaço de empoderamento positivo de si mesmos, né? Então, a internet sempre vai ter esses dois lados, né? Bom, vamos rapidamente ao terceiro grupo, né? O terceiro relator, relatoria de privacidade, é isso? Cinco minutos. Bom, primeiro reconhecer aqui que nós não chegamos a nenhum consenso.
E isso foi bom e ruim ali na discussão com os 28 participantes do grupo. E eu acho que vale a pena trabalhar um pouquinho melhor quais foram os dissensos, porque aí fica muito claro o que a gente ficou discutindo ao longo do tempo. Bom, em primeiro lugar, a gente tinha nos dissensos uma primeira perspectiva, e aí, daqueles que estavam muito mais na linha de frente de investigações de infrações relacionadas à internet, e principalmente a crimes eletrônicos, a necessidade dos dados de porta lógica de origem, tanto de provedor de aplicação quanto de conexão, como a maneira mais efetiva, talvez a maneira para lidar com um período de transição tecnológico, que é a passagem do IPv4 para o IPv6, e nesse sentido a gente discutiu uma interpretação um pouco mais ampliativa do que estava previsto literalmente no Marco Civil da Internet, como essa estratégia efetiva para lidar com a transição tecnológica entre os dois. Essa foi uma primeira posição que foi muito bem colocada ali logo no início, e aí questionamentos foram perpassando a discussão, como, por exemplo, o primeiro deles, que foi um certo ceticismo em relação a se essa estratégia é a melhor estratégia, se essa estratégia é a única, se não existiriam outras formas ali de preservar a liberdade do usuário, em alguma medida atingir o equilíbrio entre valores que a gente discutiu muito, privacidade, questões relacionadas à segurança pública e assim por diante, se não existiriam outras formas. E, para além disso, uma crítica feita ali, que eu achei interessante pontuar aqui no dissenso, é o tratamento do problema fugindo um pouco de uma dimensão de direitos fundamentais, encarando ali liberdade de expressão para ter um ponto de conexão com outro grupo, mas principalmente privacidade como uma chave muito relevante para estar presente desde o início de uma investigação que, neste caso, está tentando identificar um dispositivo eletrônico. E, por fim, uma discussão no final, que foi uma discussão que criou um dissenso entre o grupo, que era a discussão dos custos de implementação. Num primeiro momento, da guarda da porta lógica de origem para provedores de modo geral, tanto grandes quanto pequenos, e aí uma questão grande seria, é inviável, é viável, depende do tamanho e tudo mais, e também o custo dessa transição para convencer todos ali a adotarem o IP versão 6. Bom, e aí, terminando já minha fala aqui nos pontos para aprofundar, eu achei muito peculiar, por mais que tenha saído ali no final da nossa discussão, uma primeira perplexidade que é o que efetivamente nós entendemos como privacidade. Será que os atores que estavam presentes ali no nosso grupo de discussão não estavam pressupondo conceitos de privacidade de forma muito distintas entre si? E, mais do que isso, até que ponto, do ponto de vista da discussão que a gente teve ali, a percepção de privacidade dava conta de práticas sociais relacionadas à privacidade da sociedade como um todo. Essa foi uma perplexidade, ninguém soube responder, ficou como um ponto de aprofundamento. Outro aspecto bastante importante era como garantir uma maior transparência e um maior multilateralismo nesse tipo de debate, que, via de regra, nota-se que, de uma parte, existia e, de outra, em alguma medida, ainda precisaríamos trabalhar e entender melhor como empresas e outros atores poderiam fazer isso. E aí, para terminar, também falta informações, e nós precisaríamos nos aprofundar bastante nos modelos de negócio e nos ciclos de tratamento e de utilização e compartilhamento de dados que empresas privadas e outras entidades, para não tirar entidades governamentais da conversa, como que efetivamente esses processos acontecem e, a partir desse conhecimento sobre como esses processos acontecem, talvez nós poderíamos pensar estratégias melhores, tanto para realizar a nossa investigação, como para realizar os projetos de lei que dizem respeito à privacidade. É isso. Obrigado. Bom, vamos tomar agora a seguinte estratégia. Nós temos 18 minutos, 2 minutos a mais, até o café. Então, nós vamos ouvir 6 pessoas, aí o Tiago vai me ajudar aqui, anotando as inscrições, e aí 6 pessoas, e depois saímos para o café, e depois retomamos até o final da plenária, para ouvir todo mundo, cada um com 3 minutos, acho que é um tempo bom. Então, abertas as inscrições, pode falar sobre qualquer um dos 3 temas. Oi? Pois não. Não, fale. Ele falou de privacidade. Eu queria saber, existe alguma legislação sobre
CRM no Brasil? Sobre essa troca de informações de dados? Tá, tem um projeto de lei sobre privacidade que acabou não é bem CRM, é mais geral, como se fosse um marco civil da privacidade, direitos. Tá, depois a gente pode falar sobre isso. Está escrito, Cássio? Cássio, está escrito primeiro, pode já começar, Cássio. O resto do pessoal vai escrevendo 3 minutos, tá? 1 minuto e meio. Olha, eu queria fazer mais um comentário com relação ao conceito do que propriamente um comentário de pontos específicos. Eu acho que o assunto é muito complexo, nós acabamos de ouvir aí o assunto de privacidade, que conceito é, nós estamos olhando privacidade sobre que aspecto, ou não aspecto. Eu acho que nós devemos simplificar muito o processo. No caso da neutralidade da rede, por exemplo, nós simplificamos do jeito de dizer que não pode haver prioridade de transmissão de dados. Isso é o principal. O segundo, temos alguns dissensos e algumas coisas que não ainda estão suficientemente discutidas. Se nós não colocarmos nesse grupo, que deveria subsidiar ações que vão caminhar depois para o Congresso, para corrigir leis, e se nós não fizermos a coisa de uma forma muito simples, nós vamos não conseguir atingir os objetivos. Então, a minha observação de consenso, de conceito, seria essa: é nós procurarmos alguma coisa muito simples e colocarmos alguma coisa muito simples que pudesse ir adiante e pudesse interferir no Congresso de forma que a legislação não usasse outros caminhos para driblar aquilo que nós estamos querendo deixar como conceito de uso da internet de uma forma correta. E o último ponto é aquele que eu coloquei no começo, que é o seguinte: eu acho que nós devemos, como no caso de segurança, olhar muito o assunto de educação. Muito mais do que nós sermos reativos, nós sermos proativos. Então, o que nós podemos fazer com esse grupo, de modo que podemos induzir o Congresso a olhar processos de educação? É isso, obrigado. Quem é o próximo inscrito? Mas o próximo inscrito? Fabrício. Eu peço ao pessoal que for usar o microfone, você escrevendo, já vou chegando para aqui para perto, que aí a gente não perde esse tempinho. Nesse tempo frio, é bom tomar um cafezinho de vez em quando. Um chimarrão também. Chimarrão, tá? Não, eu queria fazer um ponto sobre a questão da educação. Desculpa. Eu vejo esse como um ponto fundamental de toda essa discussão a respeito de privacidade. É um ponto que eu tenho feito em vários eventos que eu vou. E vindo de fora desse ambiente, chegando no ambiente de internet faz mais ou menos 3 anos e estudando, o que eu vejo que o principal problema que se tem hoje relacionado à questão de privacidade e segurança na internet é que a internet foi pensada para ser uma coisa, acabou se virando outra, e o principal viés que incentivou, que criou o impulso para o crescimento da internet foi econômico. Sendo um impulso econômico, o que o pessoal se interessou mais em fazer foi investir em usabilidade. Então, o que aconteceu? Hoje em dia, todo mundo usa a internet, mas ninguém sabe exatamente como é que funciona a internet, o que são feitos com os dados. Muita gente acha que quando tu manda um e-mail, o teu e-mail sai direto de um computador e vai para o outro. As pessoas não sabem como é que funciona. Então, a gente está aqui debatendo, se deveria fazer isso, se pode isso, se não pode isso. Eu acho que quem deveria falar isso é o usuário final. E são poucos os usuários finais que têm conhecimento suficiente para poder ter uma voz e poder dizer, olha, eu quero isso ou eu quero aquilo. Eu, por exemplo, eu sou um cara que antes de entrar nesse mundo, eu viajava pelo mundo inteiro, tenho um amigo em tudo que é canto do planeta. Eu escolhi abrir mão dos meus dados, dar para o Facebook de presente para eu poder manter contato com essas pessoas, porque senão seria impossível. Mas foi uma escolha minha. Tem muita gente que usa sem ter essa escolha. Então, eu acho que é um pouco utópico, tá? Eu não acredito que vai ser tão fácil assim conseguir fazer algum projeto de educação, de criar uma conscientização. E quando eu falo de educação, eu não falo da parte técnica, sabe, da internet. Eu acho que a parte técnica já está muito bem encaminhada e eu acho que esse é um dos principais problemas, inclusive. Quando se fala de segurança, principalmente, porque é da área onde eu estou trabalhando agora, as pessoas tendem muito a buscar soluções tecnológicas para os problemas de segurança, sendo que a maioria das vezes os problemas não são tecnológicos e sim são humanos. Tá? Então, eu sou relações públicas, vindo da área de humanas, eu acho que é uma parte que falta muito debate a respeito disso. Tá? Esse era um dos pontos que eu queria fazer. Um outro dos pontos que eu queria fazer é exatamente que eu acho que tem que se levar muito em consideração quando se fala de privacidade, se tem que ter guarda de dados ou não. Eu acho que tem que se trazer muito para o debate o pessoal dos provedores.
Tá? Como foi comentado antes, a gente não pode esquecer que tudo isso tem um custo. Eu acho que quando se fala de privacidade, se fala muito da questão de como isso vai facilitar a vida da investigação. E eu acho que realmente facilita, eu acho que pode ser muito bom. Mas se deveria trazer dentro da discussão, quando se vai ver se vale a pena ou não, tudo isso vai gerar um custo. Então, eu não acho que seja justo jogar toda essa responsabilidade para cima dos provedores, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje também de segurança de uma maneira geral. Quando a gente fala de crimes que ocorrem através da internet, na verdade, porque crime é crime de qualquer jeito, a internet é só mais um meio, quando se fala disso, se tende a jogar a responsabilidade dos provedores. São os provedores que têm que fornecer os dados, são os provedores que têm que retirar o conteúdo do ar, todos os provedores que têm que fazer. Sendo que os provedores, simplesmente, o negócio deles não é esse. O negócio deles é vender o acesso ou vender a hospedagem. Então, em vez de jogar essa responsabilidade para cima deles, a gente tem que pensar em métodos de poder ajudar eles a fazer esse tipo de papel, que, na verdade, eles acabam tendo que abraçar uma bomba que não é deles, que eles simplesmente, por serem quem tem acesso ao conteúdo ou quem tem acesso à informação, a responsabilidade é jogada para cima deles. E acho que era isso. Obrigado. Mais alguém inscrito aí? Quem? Heron. Boa tarde a todos. Eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, onde coordeno o programa de pós-graduação, e nós temos uma linha específica que estuda direito ambiental e animal e crimes na internet, e sociedade da informação. Eu também sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, trabalhando justamente em crimes praticados contra o meio ambiente, especificamente contra os animais. E queria apenas expressar a minha posição de que, pelas pesquisas que a gente tem feito, especialmente no meu grupo de pesquisa, é impossível, né, a gente pensar em combater crimes de ódio sem criminalizar, né? Ou seja, se a gente fizer uma pesquisa rápida com as principais sociedades democráticas do mundo, todas elas, com pouquíssimas exceções, criminalizam os crimes de ódio. É muito fácil determinar quais são as condutas que incitam a violência contra minorias, contra grupos sociais, que levam especificamente à violência contra esses grupos. Exemplo clássico: o Brasil é um dos maiores praticantes de violência contra homossexuais. Então, uma grande quantidade de violência contra homossexuais na internet e também na vida real. A cada dia morrem 1, 2, 3 homossexuais por homofóbicos, e nós não temos ainda a criminalização dessa conduta, quanto mais a de incitar esses crimes de ódio pela internet. Então, eu acho que a gente não pode ficar atrasado em relação às principais democracias do mundo, que criminalizam, sim, os crimes de ódio. Basta fazer uma avaliação e o conceito deles é muito parecido. Obrigado. Mais alguém? Opa. Teu nome? Sim, já vai direto. Boa tarde. Meu nome é Alane, sou de Pernambuco. A minha questão a gente, pela discussão aqui relacionada à liberdade de expressão, a gente tocou no ponto sobre discurso de ódio e chegou a um consenso de que não há consenso sobre discurso de ódio. Então, levando em consideração essa problemática, que, para mim, eu vejo isso como uma problemática realmente, a gente não sabe, não haver um consenso sobre discurso de ódio, como a gente vai, por exemplo, propor leis para punir discurso de ódio, se a gente não tem uma definição sobre discurso de ódio? E alguém, por exemplo, que está no governo, que pode estar no governo, por exemplo, que dissemina um certo discurso que eu, por exemplo, posso considerar como sendo discurso de ódio, mas essa pessoa que está no governo pode não considera como sendo discurso de ódio, e sim como outros podem ver como sendo apenas um discurso religioso, por exemplo. Então, acho que é isso. Obrigada.
Oi, gente. Rapidinho, antes de continuar, a gente tem uma câmera no fundo da sala e outra câmera aqui na frente, e essas são as câmeras que estão transmitindo o que está acontecendo aqui para as pessoas que estão acompanhando a reunião pela via remota. Não sei que vocês tenham algum tipo de restrição em relação à proteção de privacidade ou algo do gênero, a gente pede encarecidamente que vocês tentem se posicionar, tanto para os colegas de vocês, quanto para o público que está no remoto, para eles poderem saber quem são as pessoas que estão falando. Laura. Depois da Laura, nós temos mais 2 intervenções até o café, tá? Sim. Depois... não, eu só queria pontuar que o grupo de liberdade de expressão, a gente fez uma listinha inicial de pontos a serem debatidos que a gente não conseguiu, infelizmente, tratar de todos, mas eu queria pontuar. Uma foi questão de bloqueio de sites, políticas públicas para uso seguro da internet, a questão da franquia, e a liberdade de expressão da criança foi um ponto acrescentado por último. E direito de esquecimento já foi pontuado como um ponto a ser aprofundado. Isso aí, por enquanto. Isso aí. Mais 2 inscrições. Se não tiver mais ninguém, vamos tomar café. Vai lá. O Cássio está ameaçando aqui, se não tiver ninguém, ele vai falar de novo. Tudo bem, eu sou a Melissa, sou doutoranda em Geografia Humana pela USP, e estou aqui com o pessoal do Youth, do programa Youth, que incentiva a participação dos jovens na governança da internet. E eu queria perguntar se a Câmara aqui de Segurança e Direitos está atenta a um assunto, e se não estiver, fico como sugestão aí, que é a auto-intitulada Bancada da Internet, né, na Câmara dos Deputados, que é um grupo de parlamentares que, enfim, tomou para si essa condição de, talvez, paladinos da justiça na internet, com a questão da franquia de dados como um dos motes, enfim, dos projetos de lei que eles têm apresentado. O que é um pouco contraditório, porque, por exemplo, o secretário dessa frente é o Eduardo Bolsonaro, né? E, assim, é uma frente, teoricamente, pela internet livre e sem limites, então acho que não bate tanto com isso, né? Então, eu queria saber se vocês estão atentos a essa questão e a atuação desses parlamentares, e também lamentar a falta de participação de representantes do governo aqui, nessa reunião dessa trilha, considerando também que em outras trilhas foi relatado que também havia ausência de participantes do governo. Obrigada. Só respondendo a pergunta, essa questão da frente parlamentar não só está sendo observada pela trilha, pela Câmara, mas foi pautada em reunião do CGI, né? A gente considera que é a mais poderosa ação parlamentar que já esteve até hoje, metade do Congresso Nacional, Senado e Câmara, numa única frente parlamentar. Obviamente que é um saco de gatos, mas está acompanhando o Bruno, que relatou pela manhã o saco de gatos, porque você tem gente que defende tudo, tal, mas me parece que o que unifica todo mundo é a história de não ter internet cortada, né? Então, eu não sei como as teses vão resolver isso, mas você tem metade dos senadores e dos deputados numa frente parlamentar e mais o pessoal que concorda. Me parece que a pauta deles é eleger alguns projetos que eles vão, digamos assim, apadrinhar, né, que vão encampar na frente, e outros que eles vão dizer não. E aí a gente está fazendo diálogo, o Bruno, que relatou hoje pela manhã, que está acompanhando isso. O Bruno está aqui. Que está escondendo. Bom, se tiver alguma coisa a falar mais sobre essa questão da frente, Bruno, é isso mesmo. Bom. É melhor falar no microfone, senão vai ter que você vir aqui. Só dizendo que, por exemplo, a gente não tem mandato para falar sobre a frente parlamentar, lá tem um presidente, tal, que a gente até convidou o pessoal da frente aqui, mas, enfim. Eles justificaram a ausência? Eu não sei, acho que sim. Tá bom. Porque, então, aqui, há parlamentares que há tempos já lidam com a internet, como, por exemplo, o Alessandro Molon, enfim, que foi relator do Marco Civil, que não fazem parte dessa frente. Então, me parece que são pessoas que se reuniram em torno de um tema que efervesceu muito, causou um frisson, que foi a franquia de dados, e estão um pouco se aproveitando disso, né, para, enfim, passar alguns projetos.
Bom, eu não sei se o deputado Molon ele não faz na frente porque ele não se dispôs aí, mas me parece que o negócio que tem a metade do Congresso, qualquer um poderia chegar lá e dizer, eu quero estar na frente. É. Bom, enfim, mas eu também não sei realmente o porquê. Eu até achava que o Molon fazia parte da frente, porque está todo mundo lá. Não faz, então. Bom, enfim. Mais alguém para nosso último e tomar um cafezinho? Rafael, não. Oi, só rapidamente uma contribuição a mais, que é ainda em relação à educação, né? A gente sabe que todo mundo repete esse lema da educação, o desafio e a importância da educação, mas me parece que é fundamental a gente lembrar que, para além desses nichos, desses fóruns, desse fórum de governança e outras discussões de legislação, tentar conseguir também que a gente tenha, assim como tem nos projetos de lei e nas leis efetivamente, a descrição dos termos com clareza para o pleno entendimento do contexto, a gente poder pensar também agora no PL de dados pessoais e outros projetos de regulamentação da internet, lembrar de como a gente pode também, de alguma forma, ter diretrizes mais claras e objetivas de aplicação desses projetos educacionais que visam a qualquer tipo de educação relacionada à internet. Porque qual o conceito de privacidade, de liberdade de expressão, de que ponto a gente parte? Para pensar alguma e qualquer iniciativa de educação para efetivamente as pessoas conhecerem os seus direitos e deveres na internet, essas leis a gente tem que também pensar em como desdobrar isso para um conhecimento mais claro e dinâmico. Estou dizendo isso, por exemplo, imagine a proposta educativa que um parlamentar como Bolsonaro vai propor para educar para a cidadania digital, certamente será diferente da proposta do Molon, e numa sociedade democrática a gente tem que ter a diversidade. Eu digo assim, a gente pensar também em diretrizes e critérios, assim como são os decretos, os marcos, também na educação, pensar em políticas públicas que consolidem diretrizes para a educação, porque senão essa educação para a cidadania digital vira uma panaceia que pode implementar na prática, na ponta, o inverso do que se previu na lei como o Marco Civil, por exemplo. Então, não sei se estou sendo claro, mas para a gente lembrar de ter essas diretrizes mais objetivas, do ponto de vista também das diretrizes para a educação, porque se as pessoas, em público em geral, fora da computação, fora do direito, né, fora das áreas que estão aqui reunidas nesses fóruns já há 6 anos, a gente sabe que tem outros 100 milhões de usuários que não entendem e talvez a gente precisa entendê-los, fazer com que eles entendam mais e melhor, porque senão não vão defender os direitos que a gente acha que são vitais para a internet. Não sei se foi claro, mas diretrizes objetivas para as políticas públicas de educação para a cidadania digital. Então, gente, como ele pontuou, por exemplo, a educação aqui, a gente estava cochichando aqui o seguinte, na volta, vamos sair para o café agora, na volta vamos continuar o debate, a gente vai falar? Então, deixa eu terminar o aviso e tu fala e a gente vai para o café. Então, é o seguinte, vocês pensam, tu falas, você pensa vocês podem pensar em outros temas que a gente não debateu aqui, e no próximo bloco vai ser mais livre, ou seja, podem abordar outros temas, inclusive sugestões para que a gente possa também trabalhar na Câmara. Então, assim, temas relacionados, obviamente, à segurança e à direito da internet é muito amplo, mas, com certeza, nós não abrangemos isso nessas três grupos aqui. Então, voltando, o tema é livre dentro do assunto. Teu nome? Meu nome é Viviane Vinagre, eu sou do programa... Só entendi Vinagre. Meu sobrenome é Vinagre, enfim. Eu sou do programa... Viviane. Eu sou do programa do Youth@FórumBR. E no nosso grupo, a gente falou muito sobre liberdade de expressão, mas que uma coisa importantíssima nessa questão do discurso de ódio e em julgar várias coisas, foi discutido também muito sobre gênero, foi discutido muito sobre representação. E isso me fez lembrar uma coisa que foi comentado e que eu fiquei um pouco incomodada como mulher, que na cerimônia de abertura, as pessoas que realizaram a abertura era uma mesa composta por 8 homens e uma mulher que era, inclusive, por sinal, fantástica, muito com um currículo fantástico, e não desmerecendo nenhum dos homens que estavam na mesa, porque eu sou fã de todos eles que estavam ali, mas eu acho que aqui é um fórum de internet, e para a gente falar de internet, a gente não pode apenas
está falando apenas em representar dentro da internet, a gente tem que representar também nos atores que falam por ela. Então, acho que o CGI, na próxima, vamos representar mais, não só mulheres, botar gente de outros grupos para falar, que eu acho que seria fantástico e faria com que as discussões elas chegassem num nível muito mais superior do que já são hoje em dia. Enfim, queria falar só isso. Tá, eu faço minhas tuas palavras, tá? Apesar de eu fazer parte do grupo de organização, não estava nessa organização dessa mesa, e todo ano essa questão é recorrente. No primeiro fórum, que foi em São Paulo, nós tínhamos apenas a deputada Manuela, daqui do Rio Grande do Sul, lá no fórum. De lá para cá, a gente tinha tomado umas providências, por exemplo, garantia pelo menos que as conselheiras que estavam presentes subissem na mesa, que tinha pelo menos uma conselheira, que era a Flávia, e eu não sei por que ela não foi para a mesa, foi convidado, inclusive, muito bem o Wagner, que era ex-conselheiro, está lá na mesa, mas por colocar uma cadeira a mais e botar uma ou duas mulheres, quer dizer, não resolve, tal, mas pelo menos mitiga um pouco essa situação, e não é uma coisa que, como em alguns lugares que acontece, que às vezes você não tem realmente nenhuma mulher, mas aqui tem pelo menos conselheira do CRI que podia estar lá. Não tem razão nenhuma, então eu faço a minha culpa, eu vou internalizar isso. Agora, realmente, eu não fiz parte da composição da mesa, foi basicamente o pessoal local aqui, porque como tem as autoridades locais, mas é uma coisa que, se a gente vacila, a coisa do gênero vai no discurso, mas na prática não rola, tá? Só um aviso. A mesa, pelo menos. Bom, também concordando, acompanho aqui a crítica feita por você, e eu diria o seguinte, eu queria só lembrar que depois de concluídas as trilhas, tem uma atividade do Fórum hoje que é imperdível, que é a exibição de um filme sobre o papel das mulheres na história da computação. É um filme chamado The Computers. E vai ter uma mesa só de mulheres discutindo e analisando o papel das mulheres na computação e no desenvolvimento, né, da história da computação. Então, é imperdível essa atividade depois de encerrada a trilha. Tá? Bom, podemos para o café, pessoal? Vamos para o café. Então, vamos para o café e retomamos às 16h30. E tragam as sugestões de temas, de ideias, de propostas que possam ser incluídas na pauta de discussão da Câmara de Direito e Segurança.